de Jesus. É sentado mesmo, curve só a sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, está aqui teu Filho, Senhor, que será, Senhor, teu porta-voz, Senhor, nessa noite. Pai, continua, Deus, usando o teu Filho, Senhor. Continua manifestando o teu poder, Senhor, na vida dele, Pai. Que ele não venha reter nada daquilo que o Senhor deu a ele. Que haja transformação de vida, que haja libertação, que haja cura, que haja salvação, Senhor. Que é o fator principal. Almas para o Senhor. Pai, use-o de maneira avassaladora. Que o Jonathan, nesse momento, seja impossibilitado e que o teu Espírito Santo flua nos lábios dele. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a família de Ivan com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Quero te convidar a ficar sobre os vossos pés em referência à palavra. Abra comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 3. Lucas 22, a partir do versículo de número 3. Amém? Todos encontraram? Amém. A palavra do nosso Deus diz assim: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Somente até aqui podeis assentar em nome de Jesus. Palavra do nosso Deus essa noite, né? Aquilo que o Senhor colocou no meu coração para que a gente pudesse estar falando um pouquinho aqui. E nesses versículos aqui, né, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas 22, do 3 ao 6, nós vemos aqui falando sobre a traição de Judas, né? Judas foi a ferramenta usada para que se cumprisse o propósito, né, maior que já estava estabelecido pelo Senhor. E quando a gente fala em traição, muitas vezes a gente fala de Judas, muitas vezes a gente atira pedra em Judas, muitas vezes a gente julga Judas. E nós? Será que nós, em algum momento, também não temos traído o Senhor? Será que talvez não temos feito algo que tenha vindo a trazer uma certa traição diante do Senhor? E por isso eu coloquei aqui o título nessa noite aqui, Traindo ao Senhor. A gente vê primeiramente o significado dessa palavra. O que significa uma traição? A traição ela é vista como uma quebra de promessa, uma deslealdade que fere a confiança e o compromisso com Deus. Infidelidade. Essas são as atribuições a essa palavra traição. Então, quando nós dizemos que você talvez possa estar traindo ao Senhor com algo que você esteja fazendo, com o seu proceder, você está quebrando algo que você colocou diante do Senhor. Você está sendo desleal com aquilo que outrora você disse que você faria pelo Senhor. Você está ferindo a confiança e o compromisso que você fez diante dele. Você está sendo infiel. Então, se nós prometemos algo ao Senhor e não fazemos, você trai ao Senhor. Se você deixa de ser leal à palavra de Deus e aos ensinamentos que a palavra traz sobre a sua vida, você está traindo o Senhor. Se por algum acaso existe algo que você possa fazer pelo Senhor, pela sua casa, pela sua obra, e por algum motivo você deixa de fazer, você também está traindo ao Senhor.
E muitas vezes a gente só se atenta para coisas grandes. A gente acha que traição está ligado somente a coisas gigantes. Mas talvez uma simples mentira que você conta naquele momento ali, no momento errado, você acaba de trair ao Senhor. Porque você disse que você segue a Ele. E se você segue a Ele, você precisa viver a verdade. Também é uma traição. O trair ao Senhor não é algo que acontece de uma hora para outra. Antes que você venha a trair ao Senhor, sinais serão dados. Sinais na sua vida irão acontecer. O Senhor Espírito Santo, Ele começa a te mostrar aquilo que você está fazendo de errado. E talvez você não esteja se atentando para isso. E é aí onde que muitos de nós caímos. É onde que muitos de nós viemos ao fracasso. A palavra de Deus, ela fala lá na primeira carta, os irmãos não precisam de abrir, é só para poder acompanhar. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo de número 12. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Essa é a palavra do Senhor. Quando você acha que você está forte, cuidado, porque talvez você possa estar fraco. Quando você acha que você está firme, cuidado, porque talvez você esteja balançando. São nesses momentos, quando a gente acha que agora sim eu estou firme, é o momento que você mais precisa ter vigilância. Porque é o momento que o inimigo vem e atua com mais ferocidade sobre a sua vida. E nós precisamos estar atentos aos sinais. E a gente vê que com Judas também não foi diferente. Eu quero te convidar a abrir comigo ali no livro de Atos, no capítulo de número 1, primeiramente, só para a gente poder iniciar. Atos 1, o versículo de número 17. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 17. A palavra do nosso Deus, ela diz assim, ó: Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Aqui a palavra do Senhor está falando sobre Judas. É sobre ele. Ele era um de nós e ele teve parte neste ministério. Todos nós sabemos que Judas, ele andou com Jesus, ele foi um dos 12 discípulos, ele ajudou no ministério de Cristo, ele viu muitos milagres, ele ouviu parábolas que o Senhor ali contava, ele se sentou à mesa com o Senhor. Então logo aqui a gente já vê que ele era alguém que estava dentro e não fora. Esse é o primeiro sinal de alerta que a gente precisa ter. Muitas vezes a gente olha para quem está lá fora, a gente olha para aquele que já está no mundo, mas não é a palavra do Senhor que diz que aquele que quer ter amizade com o mundo é inimigo de Deus? Então, se ele é inimigo de Deus, ele não está traindo, porque ele já não é junto com o Senhor. Mas aquele que talvez estava outrora dentro da igreja e agora sai e começa a praticar novamente as coisas que fazia outra hora, não é nesse momento que ele traiu ao Senhor. Talvez ele já tenha começado a trair quando estava dentro, quando ele estava junto, quando ele dizia que caminhava. E aí são sinais que nós muitas vezes temos e nós precisamos perceber. Judas, apesar de tudo isso que ele fez, andar com o Senhor, ser um dos 12, participar do ministério de Cristo, teve algo que ele não conseguiu fazer por todo o tempo que ele estava com o Senhor: entregar o seu coração. Judas nunca entregou o seu coração de forma completa e total ao Senhor. Ele nunca conseguiu se render e entender o propósito que o Senhor tinha para executar. Ele estava perto do Senhor fisicamente, mas o coração dele estava longe. Ali naquele momento ele caminhava fisicamente ao lado do Senhor, mas aquilo que ele esperava, as suas convicções, aquilo que ele queria, não estava pautada naquilo que o Senhor poderia fazer. Talvez ele venha ter criado expectativas, ele, Judas, criou expectativas daquilo que ele queria que o Senhor fizesse,
mas ele não entendeu que quem era ele que deveria se adequar ao que o Senhor queria fazer na sua vida. E quantos são os que estão dentro da igreja que vêm com uma expectativa? Não, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo, mas talvez não é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Talvez aquilo que você tem colocado diante do Senhor, que você quer, não é o que o Senhor quer para a sua vida. E aí, quando não acontece, vem a frustração. Já foi falado aqui nessa noite a respeito um pouco disso. E a gente vê, né, quantas são as pessoas que o corpo está presente, mas o coração está bem longe, está bem afastado. Porque a gente vê que se estivesse com o coração derramado para o Senhor, não negociaria a comunhão com Ele, não trocaria buscar a presença dEle em oração, leitura da palavra, para priorizar outras coisas. Muitas vezes, quando você tem a oportunidade de orar, se derramar diante do Senhor, mas você se preocupa, não, eu preciso trabalhar, você prioriza aquilo que não era para ser prioridade. Você está traindo ao Senhor. Talvez quando você poderia pegar a sua Bíblia e ler a palavra do Senhor, mas você prefere fazer uma outra coisa, naquele momento você está traindo ao Senhor. No versículo 5 de Lucas mesmo aqui, que é a leitura dessa noite que a gente está fazendo, Lucas 22, 5, a gente vai ver aqui que fala assim, Lucas 22, 5, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Muito a gente vê se falar, né? Muitos são, né? Os historiadores, os estudiosos, que falam que a motivação de Judas por entregar ao Senhor naquele momento foi a ganância, porque ele tinha a ganância pelo dinheiro. E quando a gente vai olhar para a palavra do Senhor, a gente vê lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 26, Mateus 26, o versículo de número 15. A minha versão é a NAA, Mateus 26, 15, que fala assim: ele disse, quanto me darão para que eu entregue a vocês? A gente vê aqui que ele queria uma recompensa. A gente vê que Judas, ele queria receber algo para entregar ao Senhor ali naquele momento. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é que por mais que Judas tivesse a motivação da ganância, por mais que Judas quisesse dinheiro naquele momento para entregar ao Senhor, antes que ele tivesse essa motivação, a gente vê que antes da ganância o dominar, o diabo primeiro o influenciou. Porque se você ler aí no capítulo 22 de Lucas, o versículo de número 3, que foi o início da leitura dessa noite, 22, 3. Lucas 22, 3 diz assim: ora, Satanás entrou em Judas. Antes que ele tivesse ali a ganância, a gente vê de uma forma muito clara que ele deu vazão ao diabo. Ele deu lugar a Satanás. Ele deixou com que Satanás tivesse acesso à vida dele. Talvez os sinais foram sendo mostrados a Judas e ele não percebeu. Talvez aquilo que começou com tanto fervor caminhando ao lado do Senhor, aos poucos foi se esfriando. O que era para ser sempre especial se tornou um costume. A fé, onde por muitas vezes ele viu milagres sendo feitos, talvez tenha se tornado um simples hábito, algo natural para ele. E com isso, o amor dele foi se esfriando. Então, antes de que Judas tivesse ali, talvez, né, esse interesse pelo dinheiro, essa ganância foi a motivação para que ele entregasse o Senhor, o diabo começou a influenciar sobre a vida dele. O diabo começou a plantar sementes na cabeça dele, porque ele deu vazão para que o diabo pudesse fazer isso. E eu te convido a essa noite a refletir. Talvez
existe algo que você começou diante do Senhor que foi com tanto fervor, com tanta entrega, com tanta dedicação, que agora você se esfriou? Você agora já não faz como você fazia antes? Você talvez não tem forças para fazer como você outrora fazia? Você está na casa do Senhor, você cultuar ao seu Deus precisa ser um momento especial. Todas as vezes que você vem à casa do Senhor, precisa ser especial para você. Mas isso tem sido especial ou se tornou um costume? Você vem porque você precisa vir. Reflita comigo nessa noite. Hoje é noite de refletirmos. A fé que você precisa ter, foi falado nessa noite também, no início aqui. A fé é a certeza daquilo que não se vê, a convicção daquilo que se espera. Então, quantas foram as coisas que você viu o Senhor fazendo na sua vida, que você nem merecia que Ele fizesse? E hoje, você continua tendo essa fé? Ou talvez tornou-se um hábito para você falar que você confia, que você tem fé, mas você não demonstra com as suas atitudes? Isso talvez tenha sido algo natural na sua vida? Você simplesmente só fala da boca para fora que você tem fé no Senhor, que você acredita nele? Ou você demonstra com as suas atitudes? Você demonstra com o seu fruto diário? Em situações onde você não deve negociar, você se mantém de pé, você se mantém firme, você se mantém com a sua fé enraizada? Ou você só fala da boca para fora? São sinais, irmãos. São sinais que vão acontecendo na nossa vida, que a gente às vezes não se atenta. E através disso que começa a acontecer na nossa vida, é aí que chega o ponto onde você começa a atrair ao Senhor. E depois de tudo isso, quando você talvez já não consegue ter mais aquele fervor que você tinha antes, você já não consegue mais ter aquele apreço especial por tudo aquilo que você está fazendo pelo Senhor, se tornando um costume, você já não tem mais aquela fé verdadeira, você faz isso como algo natural, um hábito. Com tudo isso, o seu amor começa a esfriar. O seu amor pelo Senhor já não é mais o mesmo. Você já não consegue ver o Senhor como o seu Senhor e Salvador. Você começa a olhar para Ele somente por costume, algo natural, somente falando da boca para fora que Ele é o seu Senhor. Mas nas suas atitudes, no seu proceder, em nada você demonstra que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Com isso, a gente precisa se atentar, porque quando a gente faz essas coisas, ou nós deixamos com que essas coisas venham a nos dominar, a gente está traindo ao Senhor. Primeiro você começa esfriando espiritualmente. Talvez você não tenha vontade de ler a Bíblia quando você não está na casa do Senhor. Talvez você não tenha vontade de orar, se derramar diante do Senhor. Talvez você não tenha mais aquela vontade de estar em comunhão com seus irmãos. Tudo isso são sinais que são dados a você, que talvez você está caminhando para um caminho de traição ao Senhor. E talvez quando você já caiu e você está lá fora, não foi lá que você traiu. Foi nesses sinais que você não percebeu e não se atentou. Foi nesses momentos que o Senhor Espírito Santo está colocando diante de você. Acorda, desperta, ainda é tempo e você não quer ver. Estar diante do Senhor, na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos, deveria ser algo especial todas as vezes que você vem. E isso tem sido algo especial para você quando você sai da sua casa? Quando você diz: hoje eu vou cultuar ao meu Senhor junto com meus irmãos. Isso tem sido algo especial para você? Ou isso tem sido um costume? Como tem sido na sua vida? A gente vê, irmãos, os momentos que deveria se derramar diante do Senhor, demonstrando uma fé inabalável,
fazendo uma oração sincera e fervorosa ao Senhor, você já não faz mais. Você ora por um simples hábito. Ah, eu tenho que orar. Ah, eu tenho que clamar ao Senhor. E não pode ser assim um simples hábito. Você não clama ao seu Deus por um hábito. Você clama porque você é miserável. Você é dependente dele. Você precisa da misericórdia, da graça dele todos os dias. Hoje, nesse momento, a gente está aqui. Mas daqui a pouco, quando pegarmos os nossos carros e formos embora, você não sabe o que vai ser da sua vida. Somente pela graça e pela misericórdia dele. Então você precisa sentir prazer de falar com o seu Deus. Você precisa sentir alegria quando você se derrama diante do seu Senhor. Judas, talvez ele criou uma expectativa daquilo que ele queria que o Senhor fizesse, como eu disse outrora aqui no início, ao invés de confiar no que o Senhor ia fazer. E muitos de nós fazemos isso. Muitos de nós, porque achamos que está demorando, mas está demorando demais. Quando que vai acontecer comigo? Quando vai ser a minha vez? Mas não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Todo o agir, o moldar, tudo é feito pelas mãos do oleiro. Não é pela nossa vontade, não é no nosso querer. E aí nisso, a gente, por causa dessa expectativa não atendida, você cai em negociação. E aí você abre mão e você trai ao Senhor. Quando Judas, ele sacramenta a traição, a gente vê que ali o símbolo foi o beijo. Você vê aí no mesmo capítulo 22 de Lucas, lá no versículo de número 47 e 48, 47 e 48, que diz assim: enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente dele e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? O símbolo foi o beijo, mas não foi ali, no momento do beijo, que a traição aconteceu. A gente vê que talvez para Judas a traição dele iniciou quando ele parou de escutar a voz do Senhor. Talvez no momento que ele parou de acreditar e confiar verdadeiramente no que o Senhor pode fazer. E por fim ele perdeu o amor ao Senhor. Talvez tenham sido os motivos que levaram ele a trair ao Senhor. E o momento do beijo foi apenas ali o sacramento daquilo que já estava cheio no seu coração. A gente precisa refletir, irmãos, nesses sinais, porque esses sinais são aqueles que podem predizer que você pode estar à beira de uma traição ao Senhor. Talvez você possa estar dentro da igreja, mas você está a um fio de cometer uma traição ao Senhor. A gente precisa se atentar para isso. A gente precisa estar com os nossos olhos espirituais totalmente ligados. A gente, como eu disse aqui no início, a gente atira a pedra em Judas. A gente julga Judas porque ele fez. Talvez quantos não falaram, eu não faria. Mas fazem de forma tão pequena, tão irrisória. Judas trocou por 30 moedas. Muitas pessoas trocam às vezes para ficar o dia inteiro no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Judas ali, ele trocou por 30 moedas. Você talvez possa estar trocando por querer fazer somente a sua vontade e não entregar verdadeiramente na mão do Senhor a sua vida. A gente vê, irmãos, que quando a gente começa a fazer as coisas para o Senhor, somente por fazer, você começa a priorizar coisas que não têm valor, que não precisam ser priorizadas, e aquilo que é essencial para a sua vida começa a ser deixado de lado, você está traindo ao Senhor. Nesse momento você está cometendo uma traição.
a gente vê que quando deixamos de ter a fé verdadeira, genuína, confiando no sobrenatural de Deus, para apenas ter uma aparência de como alguém que tem. Quantas são as pessoas? Como eu disse aqui, você diz que acredita no Senhor, você diz que confia nele, você sabe que ele irá fazer, mas na primeira dificuldade você abandona, na primeira dificuldade você recua, na primeira dificuldade que é posta diante de você, você trai o Senhor. Que a gente possa refletir nessa noite, irmãos, que a gente venha pegar um pouco a respeito dessa palavra, para que a gente venha ver o que nós temos feito diante do Senhor, as nossas atitudes. Será que talvez em pequenas coisas que estamos fazendo, será que nós temos traído ao Senhor? Se em algum momento falhamos, em algum ponto desses, não esqueça que nós temos um intercessor, nós temos um auxiliador, nós temos um advogado, nós temos alguém que está de braços abertos nos esperando para nos reconciliar. Judas, ele se arrependeu. A gente vê que ele se arrependeu. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 27, Mateus 27, o versículo de número 3 e 4, nos fala: então Judas, que traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. A gente vê aqui, né, que naquele momento esses homens disseram para ele, né, isso é algo pessoal, intransferível. O que você tem feito, por onde você tem andado, qual tem sido a sua atitude diante do Senhor, é algo pessoal, intransferível. Judas se arrependeu, mas ele não teve coragem de voltar aos braços do Senhor. E a gente sabe o que aconteceu com ele. E o diabo faz isso. Por isso lá no início que fala que Satanás entrou na vida de Judas. E é isso que Satanás tem feito com muitas pessoas. Satanás primeiro planta na cabeça daquela pessoa, faz com que aquela pessoa caia. Aquela pessoa talvez ela até venha a se arrepender. Mas aí o diabo vem e faz com que o orgulho, o ego, não deixe com que aquela pessoa retorne para os braços do Senhor. E a gente vê, então, se ele tivesse voltado aos braços do Senhor, o Senhor o receberia. O Senhor tinha perdão para a vida dele. O Senhor tinha ali restauração para a vida de Judas. Porque aquilo que foi feito, Judas foi ali uma ferramenta para que o propósito fosse cumprido. Judas ali, naquele momento de fraqueza, o diabo conseguiu plantar no seu coração e ele comete a traição. Mas o Senhor tinha perdão para Judas, se assim ele quisesse. Então não importa em qual ponto a gente tropece, em qual momento nós falhamos com o Senhor, porque nós somos falhos. Nós sabemos que nós falhamos, nós erramos. Mas o problema não está no momento em que você erra. Está no momento em que você não se arrepende e volta para a direção do Senhor. Então, pense nisso. Se existe algo nessa noite que você refletiu e que você viu que você tem feito, ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de você vir para os braços do Senhor e pedir que Ele venha restaurar a sua vida por completo. Para que a gente possa terminar aqui nessa noite, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas mesmo, no capítulo de número 19, o versículo de número 10. Lucas 19, versículo de número 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
Aleluia. Se você tem se encontrado perdido, se você não tem encontrado a direção para que você venha para os braços do Senhor, nessa noite, a palavra dele diz isso para você. Ele veio para buscar e salvar aquele que estiver perdido. É o que eu quero deixar, né, nessa noite para os irmãos. Foi o que o Senhor colocou no meu coração, né, em nome de Jesus. Desde já eu quero agradecer. Peço aos irmãos que se coloquem sobre os vossos pés. Vamos orar em nome de Jesus.